Deixa eu me alongar aqui, cara. Ó. A pancadaria de terça-feira vai começar. Eu, Black Kaiser, aqui, ó, Vambora. pronto para detonar. O que a gente vai falar basicamente nessa aula aqui, né? Qual que é o conteúdo? Qual que é a parada do Zoom do caralho hoje? Então, toda terça-feira eu trago um conteúdo, trago uma coisa que ou fica vagando na minha cabeça ou que eu acho que é interessante passar para vocês. Eu venho aqui, sirvo vocês de informação, tiro dúvida, a gente tem esse contato online que eu acho muito maneiro e faz parte do Tech House do caralho, faz parte da nossa comunidade essa interação. Não basta, né, só a gente ter os conteúdos gravados. Eu acho que é importante a gente se reunir pelo menos uma vez na semana, uma horinha e meia, uma hora, para trocar informação, para ver como está saindo os sets, para ver a evolução de cada um. E o meu papel aqui é o meu trabalho, né? Vim aqui, por mais que vocês não venham para aula, vocês, sei lá, de alguma forma tem algum tipo de compromisso, né? Às vezes não pode assistir a aula na terça-feira, aí assiste só o replay na quarta-feira. O meu papel aqui, o meu objetivo é servir vocês com coisas maneiras que vocês podem estar sempre pegando, né? E adaptando a realidade de vocês. Claro que tem coisas aqui, muitas vezes, né, que vocês podem não concordar, ou podem não, tipo assim, querer, né, utilizar isso. Fique à vontade para escolher, tá? Que eu possa, de alguma forma aí, abrir a tua visão, abrir a tua mente para que você seja mais criativo, aplique efeito, sei lá, de uma maneira diferente, conecta a mesma parada, tenha prazer, tenha consciência do que está fazendo no equipamento para realmente dar um show máximo, um show foda, tá? Então, ó, para essa aula aqui, cara, eu nunca tinha preparado nada para um Zoom do caralho, um roteiro, nada, nada, nada. Eu venho aqui e entrego live performance mesmo, tá? Mas para essa aula eu tive que basicamente, né, fazer algumas anotações. Então, saca só o conteúdo dessa aula aqui, se você ficar basicamente até o final, né? O que são os efeitos? Quais efeitos você deve usar? Falar sobre isso, né? Qual tipo de efeito usar? Quando aplicar um efeito no set? Efeito na introdução, no break, no build-up, nas transições, release effects. Eu tenho certeza que você não conhece essa função no equipamento e que você não sabe provavelmente que ela existe, mas é uma função secreta escondida que eu às vezes toco ali, trouxe para essa aula também, eu vou mostrar. Massa pra caralho. Assim, ó, uma parada que, cara, tu quebra teu set assim, ó. A galera tá ouvindo tu, bam, na nuca deles, tá? Beat effects, power effects, o que fazer e o que não fazer nos efeitos. Massa pra caralho também. Girar ou desligar o botão do mob. Cara, isso é uma incógnita, né? A gente pode ver os dois lados. Quando de efeito aplicar, né? E outra coisa, ser generalista ou especialista. Isso é chave, velho. Beleza? Cara, de certo modo, efeitos, né? O que são os efeitos? Se você ir lá no Google procurar, efeitos, né, do controlador, efeitos de DJ, o que são? Basicamente vai estar lá a descrição. Eu vou explicar aqui do meu jeito, tá? Imagina só o seguinte, e quando o DJ está tocando as músicas, né? Eu vou até começar a compartilhar aqui minha tela, meu equipamento com vocês. Avisa se não estiver ouvindo o áudio aí, mas acredito que sim, tá? Ó, Tô tá ouvindo, ouvindo, Duca, né? tá? Pode crer, Ah, então vamos embora. Muito importante isso. Então, como posso explicar para vocês, né, a questão do efeito? Imagina aqui uma música tocando, né? Eu sempre falo isso. É uma energia. A música ela te toca, ou ela é triste, ou ela é animada, enfim. Agora, outra música, né, também é outro tipo de energia. Então, cada um tem a sua energia. As músicas, certo? Agora, quando você mistura essas duas energias, você cria uma energia nova. Opa, esse é o DJ set. DJ set é você pegar duas coisas e transformar numa só. Que tenha ritmo, que tenha coerência. Então, até aí tudo bem. A gente tem três tipos de energia: uma música, uma energia. Duas músicas, uma nova energia. Até aí, beleza. Mas agora, quando a gente começa a trabalhar efeitos em cima dessa nova energia, a gente adiciona ainda mais energia através dos efeitos. Mas os efeitos, né? Eu posso dizer o seguinte, que de certa forma você vai conseguir dar mais profundidade no som, onde você basicamente, né, consegue ampliar o som, como por exemplo o efeito reverb, o efeito flanger, são efeitos que dão profundidade no som. A gente vai ver sobre isso.
Efeitos de quebra de ritmo, delay, eco, spiral, de certa forma. Por quê? Porque ao invés de eles ampliarem o som, ou seja, dividir, né, o som nas caixas, do lado direito, do lado esquerdo da caixa, o efeito de ritmo, ele faz a repetição do som, ou seja, dá mais ritmo. E a gente tem um terceiro tipo de efeito, um terceiro tipo de energia, né, nesse jeito que eu explico para vocês, que é basicamente o efeito, né, de textura. Você aplica uma nova textura em cima da música. E você vai entender basicamente o que são esses efeitos de textura só por modo, né, da gente aplicar. São os color effects. Então, os beat effects, né, são efeitos de profundidade e ritmo, tá? Tem alguns também que criam sons, né, sintetizadores. A gente vai ver sobre isso também. Mas principalmente você utilizar aqui, ó, uma textura em conjunto. Então, são vários tipos de energia que você vai construindo ao longo do set. O efeito nada mais é do que uma energia em cima daquilo que tudo você está fazendo, né? Por exemplo, muitas pessoas falam, cara, que, por exemplo, cara, eu acho que eu nunca vou aplicar efeito porque eu não sei aplicar efeito. Cara, é mentira, eu acho que você não treinou o suficiente, porque os efeitos são legais de utilizar assim. Os efeitos não ficam ruins, né? Eles ficam muitas vezes grosseiros, tá? Qual tipo de efeito, basicamente, né, a gente pode usar? Aí, ó, vou linkar uma parada muito massa, velho, que é, você tem a opção de ser generalista, ou seja, conhecer de todos os efeitos do mixer, né, um pouco, por exemplo, né, efeitos de ritmo. Esse primeiro efeito de ritmo, pode ver lá em cima, né? O delay é um dos efeitos, por exemplo, que eu não costumo utilizar. Eu não sou um cara generalista, eu sou um cara especialista. Apesar de conhecer esse tipo de efeito, eu não costumo utilizá-lo. Eu acho que, na minha opinião, ele é um pouco sem graça. Ele não aplica as repetições do eco, por exemplo. Deixa eu mostrar o eco. Olha só. Então, o eco, né? É o próximo efeito que a gente vai ver aqui, ó. Ele já tem uma característica diferente, porque ele gera repetição do som, ó. Essa é uma característica muito forte do eco, a repetição do som. Ele fica repetindo o som. Já o delay, ele tem uma repetição do som muito curta, tá? Um efeito de profundidade. Opa! Aqui, ó. Vamos pegar o Spiral aqui, por exemplo, também. O Spiral é uma espécie de eco que ele pega, pelo que eu li, né, pelo que eu estudei, ele pega a repetição do som e fica meio que afunilando, alguma coisa assim. Eu não consigo sentir muita característica legais, assim, notáveis, quando eu aplico o efeito. Então, eu não costumo fazer esse tipo de coisa, aplicar esse efeito. Outra coisa importante aqui, basicamente, para vocês entenderem, que assim, ó, depende, né, do modelo do mixer, o efeito, ele tem uma ação diferente. Por exemplo, o reverb daqui, né, do Record Box, é diferente do reverb do Traktor, que é diferente do reverb lá do DJM, né, V10, que é diferente do DJM 900 Nexus. Então, cada reverb pode ser que tenha a sua característica. Cada efeito pode ser que tenha a sua característica em determinado mixer.
Então pode ser que o Spiral fique bem lá em outro equipamento. O interessante é testar, beleza? Para todos os efeitos, né? Não só o Spiral. O Reverb é outro efeito que eu tenho especialidade, eu gosto muito de trabalhar o Reverb, tá? Ele é um efeito de profundidade. Consegue perceber que o som ele vai se expandindo, ó. Tá, Duca, quando eu posso usar efeitos de ritmo, efeitos de profundidade? Bom, eu sempre falo que efeitos de profundidade eu costumo utilizar em vocais, muitas vezes, tá? Em efeitos, basicamente, de ritmo, eu construo, né? Por exemplo, mais ritmo ainda com o snare roll, com o rolo de bateria. Deixa eu ver se eu encontro o exemplo aqui. Para que esse... Sabe que tem tipo umas baterias subindo assim? Rolo de bateria? Então, eu pego o eco e começo a trabalhar essas repetições, que eu acho que pode ser um exemplo. Olha como ele fica repetindo o som, né? Agora, se eu pegar o reverb e começar a trabalhar esses sons, tipo assim, de ritmo, como sons de bateria, eu acho que não fica legal. Até porque você vai precisar filtrar esses elementos, né? Para que o efeito não fique muito grosseiro, para que as frequências graves ali não fiquem conflitando. Então, cara, mais ou menos assim, ó. Não fica ruim, né? Não fica ruim. Apesar de não ser um ótimo exemplo, né? Não fica ruim você, basicamente, trabalhar o reverb, né? Em momentos de rolos de bateria. Eu trabalharia o Color Effects aqui em paralelo. A gente vai falar muito sobre isso, tá? Bom, próximo efeito, só pra gente dar uma olhada, né? Aqui, ó. Heavy Delay é como se fosse uma fita voltando para trás. Ay, me tienes pensando, que te leo y a tu mirada me está quemando. Ay, me tienes pensando, papi, te llevo rato analizando. Ay, me tienes pensando, que te leo y a tu mirada me está quemando. Esto te quema, 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 quema. 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 Dime si tú quema, 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 quema. Conseguiu notar alguma coisa? Tira das conclusões aí. Tem alguns efeitos que às vezes não fazem muito sentido em determinados momentos. Às vezes pode ser que esse efeito heavy delay fique legal no vocal, alguma coisa assim. Eu não saberia te dizer. Mas quando eu percebo que, tipo assim, um efeito ele não é tão bom assim, cara, nem costumo utilizar, tá? MT delay. Outro tipo de delay, né? São vários tipos de atrasos, digamos assim. Esse já é diferente, dá pra perceber, né? Legal, legal. Esse MT Delay é bem bacana de utilizar. Up Echo, esse efeito ele tá no RMX 1000 também. Eu acho interessante, né? Às vezes, uma hora dessa, eu quero até explorar ele um pouco mais para a gente conhecer a funcionalidade desse efeito, para quando, né, a gente se deparar com o RMX 1000 ali, às vezes para tocar, dominar esse tipo de efeito, né? Já. Ele fica repetindo. Muito legal também, hein? Fecha o microfone, hein, galera? Muito legal também. É um efeito que você basicamente faz a repetição do som e ele parece que vai jogando para cima, como o próprio nome já diz, up echo. Interessante ficar ligado nesse efeito. Down echo,
outro efeito que tá lá no RMX 1000. E dá para treinar aqui, ó. Vamos ver como fica? Papi, te llevo rato analizando. Ay, me tienes pensando. Que te leo y a tu mirada me está quemando. Ay, me tienes pensando. Papi, te llevo rato analizando. Ay, me tienes pensando. Que te leo y a tu mirada me está quemando. Legal. Dá um eco trans. Vamos ver o que o trans faz aqui. Ay, me tienes pensando. Que te leo y a tu mirada me está quemando. Ay, me tienes pensando. Papi, te llevo rato analizando. Ay, me Parece que ele faz um corte no som, né? Ó, ele faz um corte no som. Ó, legal. Legal, cara. Ele faz como se fosse um corte no som, né? Então, dando uma passada por todos os efeitos só para dar uma pincelada, né? Esse é o cara basicamente generalista. Pan, esse pan aqui é bem legal, cara. Tem que testar ele num clube ou num lugar assim que tu tem um som muito alto. Por quê? O pan ele fica jogando o som do lado, de um lado do outro, né? Dos alto-falantes. Pode testar no teu fone às vezes, né? Ele fica jogando o som para esquerda, para direita, para esquerda, para direita. Parece ser massa. Ó, inclusive com frequências, né, mais graves. Olha como ele fica jogando o som pra lá e pra cá, né? Doideira, imagina jogar essa porra na rave aí. A galera pensando, caralho, que deu com o som aí? O som tá andando, tá pra lá e pra cá, maluco. Um dia eu vou testar essa porra aí. Filter é basicamente como se fosse um filtro, né? Como o próprio nome já diz, né? Ó, filtro bem agressivo, né? Ó, ele fica oscilando. Massa, massa. Mata muito o som, né? Marca tensão. Legal, legalzinho. Vamos lá, próximo. Flanger. Esse é massa. O flanger, ele é outro efeito de profundidade, né? Pode ser bem parecido com o reverb, né? Mas o flanger eu gosto de sempre lembrar todos os efeitos assim na minha cabeça, né? O flanger eu gosto de entender que é como se fosse um túnel do tempo. E fica. Eu lembro que é como se fosse um túnel do tempo. Então, a hora que eu tipo perceber que eu tô tocando uma música assim que fica legal, um túnel do tempo, uma coisa assim, vou de flanger, né? Olha só. Mas clássico, flanger é clássico. Ay, me tienes pensando, que te leo y a tu mirada me está quemando. Ay, me tienes pensando, papi, te llevo rato analizando. Esto está que quema, 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 quema. 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 Dime si esto quema, 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 quema. Se aplicar ele com grave já não fica legal, né? Fica um som muito cheio, beleza? Flanger é legal. Eu, às vezes, uso ele, né? Nos meus sets. O phaser, ele faz uma alteração no som, cara, na característica do som. Vamos ouvir? Me está quemando, ay, me tienes pensando, papi, te llevo rato analizando. Ay, me tienes pensando, que te leo y a tu mirada me está quemando. Não é um tipo de energia que eu adiciono? O efeito é justamente isso. Olha que legal em cima do grave. Legal, legal. Phaser bacana também, né? Momentos específicos. Às vezes, tô entediado de ficar aqui
Só no eco, no reverb, vou testar um efeitinho novo ali, vou, pam, pam, bem criativo, massa pra caralho. O Sleep Roll é como se fosse um rolo de bateria mesmo, né? Pode perceber que vai adicionar ritmo a esse vocal. Pero ya tu mirada me está quemando. Mira tu mirada, tu mirada, tu mirada, tu Engraçado, né? Ele pega o som e fica meio que repetindo. Sleep Roll, agora a gente estava no Sleep Roll, né? Agora a gente vai pro Roll. Vamos ver qual que é a diferença. Talvez o Roll seja aquela parada ali. Uma parada muito louca assim. Legal, meio parecido com o Echo, né? Olha, doideira, né? Legal. Engraçado. Peraí, deixa eu tirar uma dúvida. Desculpa. Não, calma, galera. Já vou explicar pra vocês, tá? Tá ligado que tem os conteúdos na internet que, se eu tivesse só um CDJ, se eu tivesse só um CDJ, o que eu faria? Pega e aplica aqui, ó, roll, que ele faz, que nem eu falei, ele faz uma cópia do som e fica repetindo. Fiz uma cópia de 4 batidas, deixei repetido no efeito, tirei o canal, significa que dá pra fazer um conteúdo bem massa e né? Por exemplo, só supondo, né, cara? Tô sem um deck no meu controlador, o que eu devo fazer? Daí aplica o efeito roll, grava nessa frase, sobe a música em outro deck, alguma coisa assim. Então, esse roll aí, ele é responsável por fazer esse lance aí, cara. Vocês vão ver. Aplica o efeito roll, que você consegue tocar só com CDJ, né? Você grava o trecho do som, né, em um canal livre, e na outra música, né, em outro canal você carrega outra música, por exemplo. Beleza? Bora! Continua aí. A aula nem começou ainda, nós estamos só fazendo um aquecimentozinho, vendo esses efeitos aí. Roll, heavy roll, provavelmente deve ser um roll reverso, né? É isso aí, ó. Ele captura o som, inverte. Olha, fica gravado o som. Esse aqui é um efeito para descaracterizar a música, né? Quando você quer deixar a coisa, tipo, né, diferente, digamos assim. Interessante, mas usado bem em casos específicos, né? Robert, acho que eu nunca ouvi falar do Robert, talvez, mas eu já tenha visto aqui, né? Mas nem sei o que ele faz, vamos ver. Ó, realmente é um robô, né? Eita porra! Ele descaracteriza muito o som, né? Parece um efeito para usar em festa de aniversário. Para o cara ficar com a voz de robô. Vamos lá, próximo. Pitch. Provavelmente ele altera o pitch, né? Pitch nada mais é que o tom.
Ay, me tienes pensando, que te leo y a tu mirada me está quemando. Ay, me tienes pensando, papi, te llevo la están analizando. Ay, me tienes pensando, que te leo y a tu mirada me está quemando. Esta te quema, 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 quema. 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 Dime si tú quema, 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 quema. Desculpa ter convidado vocês para essa aula para ouvir isso, tá? Esse pitch, ele faz alteração do tom. Eu não acho que é legal não, né, cara? Ô, mano. Enigma Jet. Ó. Uma espécie de reverb, né? Com flanger. Uma espécie que se movimenta. Legal. Legal, cara. Legal. Gostei desse Enigma Jet aí. Fechou? Mobius Sound. E aqui começa agora uma parada bem legal que vocês vão aprender, tá? Esses efeitos aqui, ó, o Mobius, o Sol e o Tree, né? Sol é uma forma de onda, Tree também é uma forma de onda, Triangular, Sol, Serrote. Esse Mobius, ele cria um próprio som. Ele tem o próprio som de efeito, digamos assim. Deixa eu mostrar para vocês. Então ele fica criando, ó, esse tipo de som. Eu vou falar como eu utilizo ele. Massa, Mobius é massa. Usar ele bem com criatividade, ele cria o som. Tanto a nota para cima, né? Ou a nota para baixo. Tem outra variação dele, que é o Tree. Ya tu mirada me está quemando. Ay, me tienes pensando, papi, te llevo rato analizando. Ay, me tienes pensando, que te leo ya tu mirada me está quemando. Bem legal, tá? Utilizem, às vezes, para testar. Esse cara aqui, ó, eu respondi uma pergunta sobre ele no inbox do meu Instagram. O Low Cut Echo. É muito fácil, cara. É café com leite. É só girar o knob. Por quê? Low Cut significa corte de grave. E muito, né, dos efeitos que a gente acabou de aprender aqui, a gente só traduziu essa aula, tá? Muitos dos efeitos que a gente aprendeu aqui, a maioria vai precisar de equalização, tá? Depende de como você vai trabalhar, alguma coisa assim, você vai precisar fazer ou um corte no filtro, né? Que a gente vai falar agora um pouco mais sobre esses Color Effects aqui rapidinho, mas você vai precisar fazer um corte no filtro ou basicamente cortar o grave. No caso do Low Cut, ele já vem basicamente, né, com essa função de cortar o grave. Então, tipo assim, não precisa fazer nada, é só aplicar o efeito. E ele é um eco, né? O eco já é um efeito bem massa para ser utilizado. Olha só, vou aplicar como grave aqui, ó. Se eu fizer isso com eco, olha só. Não dá.
vocês vão precisar cortar o grave muitas vezes, né, para aplicar um eco, alguma coisa assim. O low cut já faz isso sozinho. Fechou? Agora, esses são os efeitos que geram profundidade, alteração de ritmo e propriamente, né, como o Mobius, como a gente viu, ele tem o próprio som. Ele cria o próprio som. É um sintetizador, na verdade, né? Então, esses efeitos, eles participam aqui, ó, desse grupo, do Beat Effects, tá? Profundidade, alteração de ritmo e criação de som, que é o sintetizador, que ele... né? Beleza? Agora a gente tem os efeitos aqui, ó, de textura, vamos dizer assim, né? Uma textura no som. Como vocês já perceberam, né? A gente tem basicamente aqui, ó, todo mundo conhece, né? Ou quem não conhece vai conhecer, não tem problema nenhum. A gente tem o filtro. O que é o filtro? Como o próprio nome já diz, ele vai filtrar a partir de um ponto. Se eu tiver com o meu filtro aqui no meio, ele não vai filtrar nada. Se eu girar para a direita, ó, o que ele vai fazer? Ele vai filtrar, ele vai separar. Só quero ouvir frequência aguda. O grave sumiu. Beleza? Esse é o filtro. Ele vai filtrar para high pass filter, ou seja, é um filtro que só passa alta. Tá? Agora, se eu girar para a direita aqui, ó, o que vai acontecer? Eu vou filtrar, vou separar as frequências, né? Só vou ter frequências graves passando. Então, o filtro, né? Ó. Ele é basicamente um efeito para você gerar um tipo de textura no som. Tá? Outros exemplos de color effects, né? Para gerar textura no som. Esse jet aqui, eu não sei o que faz. Legal, é tipo como se fosse um filtro, né? Bacana. Próximo. Eu tenho que alterar do controlador, né? Lembrando que no controlador a gente tem que alterar no Record Box. No XDJ a gente já tem o display ali. É muito fácil. No DJM a gente também tem um display e é muito fácil. Na FLX4 a gente também tem à disposição esse efeito. Eu acho que sim, tá? Pelo que eu vi, tem esse efeito lá e você pode fazer alteração. Isso é muito legal também. Já para a gente que trabalha com DJs, né? A gente precisa basicamente mapear o nosso record box para alterar algum tipo de função, né? Por exemplo, eu quero alterar os color effects no lugar de alterar o volume do fone, por exemplo. Tem pessoas que fazem esse tipo de configuração para aperfeiçoar essas performances. Eu acho legal. Mas, na minha opinião, qual que é a opinião do Duca? É você ser especialista naquilo que, tipo assim, vai te colocar vantagem caso você pegue um equipamento que você não é familiarizado. E tá a chave. Então quer dizer que você é um especialista naquilo que você faz? Sim, eu só faço isso aqui e eu faço muito bem. Que nem eu falei no início, né? Prefiro ser especialista em efeitos como reverb, saber aplicá-los muito bem, que daí eu consigo trocar em qualquer equipamento. Só com esses dois aí dá para fazer muita coisa. E agora com os color effects, né? Conhecendo os color effects, pode fazer variações incríveis, mas depende como o teu equipamento, depende dos teus vícios, depende do teu acesso, né? Você vai, claro, elaborar outros tipos, né? Outras formas criativas de executar os seus DJs aplicando os seus efeitos. Então, eu tô acostumado a trabalhar filtro, reverb e eco o tempo todo. Vamos lá. O outro tipo de color effects aqui, que a gente viu. Hoje a gente estava vendo o filtro, eu acho. O Crush. Uma sujeira no som, né? Sempre para a direita, o que é? É o filtro high pass, né? Para a esquerda, filtro low pass. Sempre assim nos color effects, né? Interessante isso. O noise ele tem sua característica própria, né? Ele é como se fosse um ruído, ó. Uma curiosidade sobre o noise é que ele é um gerador de som. Você não precisa estar com a música tocando, ó, que nem eu pausei aqui, né? Ele não precisa estar com a música tocando para você criar o som. Então, o que eu posso fazer? Posso ter a música tocando aqui, por exemplo, né? E essa música, apenas com um canal aqui, ó, posso, ó... Tô aplicando o noise aqui, ó, em outro canal.
Interessante, né? Vamos lá. O pitch, que é aquela alteração do som, né? Vamos ver como fica. Não, tu tem um Color Effects com o pitch aqui, assinar o atestado de derrota do set, né? Altera muito o som, cara. O Space é legal, principalmente para vocais, momentos onde não há ritmo do som. Ó, chicotada, né? E alto, agressivo, né? Você consegue controlar esses parâmetros ali em cima. Eita porra! Agressivaço, né? Outro aprendizado já nessa aula aí, né? Não sejam tão agressivos no efeito de vocês, sejam sutis. Lembra que a música é a mensagem mais importante, é a energia principal, que comanda tudo. O efeito só vai dar uma energia, ó, vai deixar as coisas mais divertidas, intrigantes, muitas vezes, como a gente vai ver mais pra frente, tá? Dub echo é como se fosse uma repetição do som, né? Eco. Legal, né? Ah, quiser trabalhar com ele equalizado aqui, né? Tira o grave. Muito divertido, né? Imagina a agilidade para o cara trocar aqui, ó, de filtro para dub echo, para noise aqui, pá. Meu Deus, cara, dá pra fazer muita coisa. Tá maluco? Vamos lá. Sweep, esse que é legal. Ou não, né? Acho que eu me frustrei. Ele mata o som, né? Como se fosse um filtro mais... É um tipo de filtro, não sei. Massa. E o último aqui pra gente fechar. Gate. Provavelmente ele vai... Provavelmente ele vai fazer nada. Ele fica, ó, cortando o som. Aqui, na verdade, ele fica cortando o som nas frequências agudas, né? Aqui é o low pad. Aqui é só, ó. Fechou? Alguma dúvida até aqui, galera? Vocês aí estão lá estão a fim de tirar alguma dúvida? Então a gente entendeu assim que o Color Effects são efeitos onde a gente pode aplicar basicamente profundidade, alteração de ritmo, e aqui Color Effects, textura, vamos dizer assim. Então, 3 formas, né, da gente colocar uma energia diferente no nosso set, beleza? Agora, na aplicação, como a gente pode aplicar esses efeitos aí, tá? Primeira coisa, na introdução, curto muito trabalhar introduções de set. Eu não simplesmente começo o meu set, né, com uma batida. Eu geralmente faço o quê? Né? Só pausar aqui rapidinho. Geralmente faço o quê? Utilizo o reverb e o filtro. A partir de agora, eu vou fazer o seguinte, vou começar a ir para situações práticas, onde eu consigo mostrar exemplos, mas eu não vou ficar migrando, né, por vários efeitos. Eu vou focar simplesmente no eco e no reverb, beleza? Então, vamos lá. Para a gente começar aqui, basicamente, né, uma introdução de um set, eu faço o seguinte, eu filtro todo o som, né? Deixa eu colocar aqui no filtro, para a gente não se confundir. Então, a gente sempre vai utilizar filtro aqui. E aqui a gente vai trocar para eco, tá? Outra dica do caralho aqui, ó. Quando você está em eco e quer trabalhar para reverb, são 2 toques no botão seletor. 1, 2. Quando você quer, basicamente, subir para o eco novamente, né? Tem que ser rápido. Shift, 1, 2. Você sobe basicamente para o eco também, tá? Quando você quiser, por exemplo, eu estou aplicando aqui o eco e quiser mudar para o reverb com o efeito ligado, é possível, mas tem que saber o momento certo. Dá 2 toques, que você altera basicamente o efeito. Quando você quer trabalhar 2 tipos de efeito, né, em um break só, você aplica efeito, né, vem trabalhando com ele e basicamente você desliga o efeito, altera, né,
1, 2. E vem trabalhando novamente com ele. Tá? Aqui, infelizmente, a gente não consegue aplicar basicamente dois tipos de efeitos. Então, para efeitos na introdução do set, venho com o set filtrado, dou o play na minha música, verifico se está tudo ok e vou abrindo o canal. Quando eu perceber que, basicamente, né, esse canal está surgindo, essa música está surgindo, eu vou aplicando o reverb, ó. E vou abrindo o filtro, ó. Olha o reverb. Fechou? Perceberam várias coisas aqui, cara. Não tem como falar tudo ao mesmo tempo, tá? Mas uma coisa é certa. Entrar com um filtro e com um efeito funciona muito bem no início do set, beleza? A gente pode até fazer a variação com eco. Mas o ponto que eu quero fazer aqui é, não basta só você vir, né, e trabalhar esses dois aqui. Você precisa, de certa forma, ser um pouco mais criativo. E como eu basicamente trabalho isso, né? Muito bem. Vamos fazer variações agora, né, do filtro, fazendo movimentos um pouco rápidos ou movimentos em cima do ritmo da música. O que isso significa? Em cima do ritmo da música, ó, tá vendo ali em cima? Presta atenção. No display do Record Box, não tem ali, ó, os pontinhos vermelhos, né? Ali é o início de um compasso, é o início de 4 batidas, beleza? Aonde a gente está nesse momento aqui, ó, né, nessa música, a gente está numa divisão de frase musical, no início de um break, né? E no finalzinho, no final de uma introdução, né? E no início de um break. Então, eu estou no início de um compasso também, ao mesmo tempo. Então, toda vez que eu quiser, provavelmente, né, trabalhar esses efeitos ou fazer algum movimento de filtro, eu posso fazer esses movimentos de filtro e essas alterações de tempo que a gente vai ver agora em cima desses cabeças de compasso para entrar no ritmo da música. Ou seja, quando eu quero fazer uma alteração de tempo, né? Vocês perceberam que eu fico tocando muito aqui, só que eu não falei sobre isso ainda. Isso aqui você altera o tempo do efeito. Quando, por exemplo, você vai para a direita, ó, olha lá, 75, 90, 100%. Ou seja, eu tenho 100% de tempo aqui no meu reverb. Se eu dar o play aqui, ó. Estão ouvindo? Esse é o reverb agindo depois que eu basicamente baixei o canal, porque ele está em 100%. Agora, imagina só, né? Esse reverb em 100%. E eu venho diminuindo ele, ó. Vou diminuir o tempo. Presta atenção, ó. Esse é o charme do reverb. O pós-processamento de efeito dele é o charme, é a música tocando e essa energia assim, ó, envelopando o som. Então, quando eu altero algum tipo de tempo, né, para a esquerda eu vou diminuir essa profundidade do som, né? Para a direita eu vou aumentar. Sabendo disso, né, eu posso fazer aqui variações tanto de tempo quanto de filtro, quanto aqui basicamente de aplicação de efeito. Tá, Duca, quanto de efeito eu posso aplicar nesse lance aí? Olha só, se a gente tiver o nosso knob aqui no meio, a gente tem 50% da música que está tocando, né? De algum canal aqui que você pode selecionar, ou no canal 1, ou no canal 2, ou no master. Os dois, o som que sai basicamente nos dois canais, né? Eu prefiro trabalhar no master, mas em momentos específicos a gente trabalha em outros canais também, tá? A gente pode ver isso mais para frente. Então, o que acontece? Trabalhando no master aqui, eu dificilmente passo dos 50%. Por quê? Porque aqui eu vou estar tocando mais efeito do que o próprio som. E não é legal. Não é legal ficar grosseiro. É para ficar sutil. É para ficar... você consiga apreciar o efeito. Não brigar com ele no teu set. O efeito, ele vem para te ajudar. Ele não é teu inimigo. Então, você ficar abusando dele não é legal. Ele vai brigar com você. Então, aqui, ó, né, você pode trabalhar. Tem que girar de um jeito só. Não, você gira do jeito que você quiser o nome. Se você sentir a pulsação do teu som lá, da tua música, e quiser pulsar, ó, zum, 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 não tem problema. É uma forma de ritmo que você cria, tá? Agora, jeito, né, gradativo aqui, ó, vindo lá do fundo, de leve, de leve. Tem que sentir o efeito, né? Ó, tem que sentir o efeito. Não estou sentindo efeito. Aumenta o tempo, ó.
Nossa! Ah, ficou muito grosseiro, Duca. Filtra ou equaliza, ó. Aumenta, ó, a sala, diminui no tempo, ó. Tá? Agilidade nesse processo. Outra coisa que eu não falei. Existe uma grande diferença entre você simplesmente deslizar esse botão aqui, né? Zit, pra cá, ao invés de você, basicamente, né? Desligar o botão. Eu prefiro mil vezes desligar o botão. Por quê? Imagina só que a gente está no final, né? Desse drop aqui, tá aplicando efeito, né? Essa é a cobertura do reverb, né? Que vai ficar no som. Agora imagina só. Vai ficar só o som cru ali. Deixa o som correr, deixa o som do reverb falar nesse drop. Quer ver, ó? Vou só desligar o botão, ó. Pode ser na última batida. Aqui, ó. Pá! Parece, ó, tá até agora atuando. Que massa. Então, esse capricho, né, nos efeitos é essencial. Esse pós-effects, esse pós-processamento é muito massa. Curto muito dizer isso. Vamos usar esse exemplo, né? Na introdução aqui, acho que ficou bem claro, né? Trabalhando filtro. Vamos trabalhar agora filtro, né? Com um eco. O reverb eu trabalhei com low pass filter, agora eu vou trabalhar o eco aqui com high pass filter. E vamos tentar eliminar o grave, aqueles, né, médio grave que fica incomodando às vezes. O momento do break, junto com os efeitos, para você criar tensão na pessoa. Você tem que eliminar a bateria, evitar um pouco, né? Porque você tem que deixar ela apreensiva. Cara, o que vai vir depois? E agora? Porra, o que ele vai fazer? Deixar a galera apreensiva nesses momentos. Deixa o drop, a batida, contagiar a galera para dançar mais lá na frente. Aqui é momento de causar uma conexão mesmo. Percebe como o eco aqui, ó, vai ficar grosseiro, ó. Pode ficar grosseiro, corta o grave. Ou pode vir de filtro, ó. Aumenta o tempo, ó. Vocês acham que não dá diferença, maluco? Faz isso com som alto. Aqui a gente está em aula. Dá uma diferença brutal. Olha como o eco fica repetindo, cara, no som. Tá vendo? Trabalha aí. Isso é o efeito, né? Atuando se o som tivesse ali, se eu desligasse o botão. Então, desligar o botão perto do drop é muito charme. Mas você não pode ser um moscão, né? Ô, Mixandro, calma aí. Mixandro entrou na sala. Fala aí, Mixandro. Mas não deve também moscar, né, Mixandro? E desligar o efeito depois que o drop bate. Tem que ser no ataque do kick, na puxa. Ou 4 batidas antes, né? Beleza? Efeito nos breaks. A gente falou sobre a introdução, né? Começar o som, começar o set bem filtrado. Agora, uma curiosidade bem legal sobre efeitos no break, tá? Existem várias maneiras de a gente chamar o nosso break. Eu gosto muito também de trabalhar formas agressivas, mesclando vários tipos de coisas. Nesse primeiro exemplo, a gente vai pegar o reverb, tá? Vocês já vão entender aqui, ó. Não, aqui não é legal porque, ó, aqui é um kick, é um DJ friendly. A gente não vai entrar com isso para nossa galera, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Eu acho que isso aqui é mais divertido. Eu apresento para vocês a técnica do easter egg. Ó, aqui, ó.
Eu já expliquei isso na aula passada, né? A cor da forma de onda ali, vocês sabem que ali na frente, né? Tem grave. Só grave. Então vamos ver. O que eu acabei de fazer? Eu criei uma expectativa em vocês. Vocês não perceberam que eu ia fazer isso. Jamais. Justamente porque break, né? Eu vi que esse break estava chegando aqui, ó, né? Aqui, ó. Tinha duas formas, né? Eu poderia trabalhar tanto aqui. Por quê? Porque eu percebi que aqui era só kick batendo, ó. Então, em cima desse cara aqui, eu já sabia que ia moer o filtro e ao mesmo tempo ia criar um espaço, né? Uma profundidade nesse cara. Então, para não bater só o kick por si só. E tem uma outra variação, tem que ser mais rápido. Você faz variações com o equalizador. Uma hora filtra, outra hora pega só o grave, outra hora pega o grave filtrado, outra hora pega o grave de volta. Você fica mexendo com as emoções da pessoa. Não é possível que isso não dê certo. Se liga só. Bem rápido, ó. Muda para eco aqui, ó. Faz a mesma coisa. Mas para high pass filter, que tão grave, ó. Vem. Espera tempo. Ó, o eco tá legal. Quero trabalhar o reverb aqui na loucura, ó. Nada a ver, esquece. Trabalho o reverb. Aqui mais uma vez, ó. Tá? Breaks. Aproveitem essa parte da música, né? Para vocês, basicamente, pegarem a atenção da pessoa. Ali você precisa pegar a atenção dela, porque ela vai parar de dançar. Ela vai cair num break, ela vai ficar assim. A hora que ela vê o drop, ela vira o mortal para trás e pau. Fechou? Build-up. Efeitos no build-up. Eu queria muito achar um exemplo de... Deixa eu ver se eu acho para cá. De bateria, snare roll mesmo. Com menos solto. Tá? O que é o build-up? Tá vendo essa parte aqui, ó? Nossa, eu caí bem no meio. Tem uma parte que divide aqui. No lado esquerdo, eu tenho basicamente informações só do médio, né? Onde fica as partes verdes, né? Já à direita, eu tenho informações mais agudas. Significa que ali eu tenho algum som de bateria. Opa, é isso aí. E aqui a gente tirei o vocal, né? Que é basicamente o fim do nosso break e o início do nosso build-up. É aqui que as coisas começam, ó. Aqui você tem que engrossar o caldo. Aqui não é hora para você ficar escolhendo música, não é hora para você mexer no celular, né? Quando estiver tocando, no caso, aqui, né?
nesse momento, quando estiver tocando aqui, não é para você ficar escolhendo música, é momento para você estar com a mão esquerda no Color Effects e a mão direita aqui, ó, no Beat Effects, aplicando o efeito igual um insano, assim, ó. Bora, vocês querem? Vem. Vocês querem? Vem. Eu tenho um amigo, que é amigo do Mixandro. Nossa, o bicho gosta de rave, gosta de uma festa. O nome dele é Seco, o apelido dele é Seco. E aí, quando eu vou tocar, né, nas raves, ele sabe já, né? Então ele fica assim, ô Dudu, vem pro pau, vem pro pau. Ô Dudu, vem pro pau. Falei, calma aí, calma aí. Daí eu preparava uma bomba, né? Porque ele sabe que ele puxa o mesmo estilo que eu. E ele fica, vem pro pau então, vem pro pau então. É no break que ele fala isso. Ele fala, vem pro pau então. Porque ali ele tá tenso, ele quer dançar. Ali, nesse momento, então, pera aí então. Eu falo, pera aí, porque eu sei que eu tô preparando. Eu tô aqui, ó. Nessa hora eu dou um pau no seco. Porque é no build-up que eu coloco energia pra caralho, coloco efeito, mas é claro, colocar energia pra caralho não é tochar de efeito. Colocar energia pra caralho é você fazer um trabalho legal desde o início do break, vir construindo uma parada, não, né, descaracterizar o som, como a gente viu, né? A gente perde a noção do som, não sabe o que está sendo tocado, não tem sentido nenhum. Então, estourar, né, no build-up, para aquele drop vir em massa, assim, colocar aquela energia foda, você tem que sentir a parada, você tem que se conectar. Que nem eu falei, não é momento para escolher música na hora do build-up, do break, do build-up, do break, não é momento de escolher música. Quando o papel do DJ, né, só para adiantar aqui, ó, quando chega o ápice aqui, ó, agora é hora de procurar música. Por quê? Porque você soltou a música. A galera tá curtindo ali. Vai ter o verso da música. A música vai desenrolar. Ou você vai ficar cortando aqui a vibe da galera. Não faz sentido nenhum. Então, soltou o drop, vai correndo lá. Vou preparar outra música. Ou prepara antes, né? Do primeiro break, no primeiro drop, por exemplo, da segunda música aqui, ó. Ó, né? Aqui já é o momento para você trabalhar efeitos, né? Beleza? Agora eu carrego outra música aqui, ó. A galera tá curtindo ali? Bora, bora, bora. Eu tô trabalhando. Assim você ganha tempo, né? Ah, carregou outra música, você pode continuar o seu trabalho, beleza? Esse foi efeito no build-up. Essa aula tá legal. Efeito nas transições. Cara, eu não sei qual que é a aula, mas tem uma aula que eu falo só sobre transições. São 7 tipos de transições da doutrina do caralho. Eu trabalho essas 7 tipos de transições, não tenho como inventar novas. Então, eu trabalho em cima disso. Claro que eu não vou mostrar todas aqui, né? Mas eu vou mostrar como a gente pode trabalhar o efeito, né, nas transições, tá? E aqui eu vou realizar uma transição basicamente aleatória, tá? Vou dar o play aqui, sei lá, uma música, e a gente vai trabalhar algumas coisas. Principalmente, né, vocês podem perceber aí como eu aplico efeito no ritmo da música, nas frases musicais, principalmente quando elas terminam, porque a gente tem a virada, as últimas 4 ou 8 batidas né, no finalzinho, basicamente, de cada frase musical, a gente tem a virada. Então, ali é um momento legal para aplicar efeito. Você não precisa, basicamente, né, tá aplicando efeito em todo momento, tá?
que eu fiz aqui? Eu basicamente, né, essa música eu percebi que eu ia cair num loop nela, não tinha jeito, eu tive que loopar um groove principal, né? Eu percebi que essa música aqui, ela ia entrar basicamente num break, e o que eu fiz? Eu tive que basicamente tirar o loop que estava me incomodando para cair no momento de tensão, né? Então, o que eu fiz? Eu simplesmente saí de eco, né? Aqui tava tocando, ó. Equalizei. E saiu fora de efeito. Entendeu? Enquanto esse cara aqui, né, já vinha com o vocal dele com o eco trabalhando, né? Tá? É o tipo de transição até. É o transição de pause effects, né? Beleza? Um outro tipo de exemplo, né, que a gente pode fazer. Olha, muito legal isso aqui, cara. Isso aqui é legal. Cara, foi falado bastante coisa. Tá percebendo aqui, ó, dessa forma de onda, nessa música, que ela, no final dela, a gente não tem tantos, né, tantos kicks filtrados, né, nas viradas ali, ó. A gente não consegue identificar com muita facilidade, né? Já essa música da direita aqui, ó, que a gente tem o meio inverso, né? Olha ali, ó. Dá pra ver as viradas dela, né? Aqui no finalzinho, olha só. Então aqui, né? Ó a virada aqui, ó. 8 batidas filtrado, uma nova frase musical, beleza? Ó, aqui mais uma, né? Então o que acontece? A gente pode utilizar os efeitos, né? Para criar macro e micro tensões. O que é isso? Pô, nunca vi com esses nomes, né? Tu acha essas loucuras aí? Eu crio, né, velho? Todo mundo fala a mesma coisa na internet. Eu vim aqui, dou o nome das minhas coisas para vocês entenderem com mais facilidade. Mas podem entender do jeito que vocês quiserem. Macro e micro tensões, elas servem para você exatamente criar macro e micro estímulos. Olha só que massa. O break não é uma tensão longa? O break não é longo? É longo. Agora, macro não é algo reduzido? E micro não é algo bem reduzido, mais reduzido que macro? Então, justamente vem daí. O que acontece? A gente cria, né, em momentos específicos, essas macro e micro tensões. É uma técnica muito massa. Então, olha só, eu tenho tudo isso aqui, né, para rodar, ó. Vai ficar muito chato se eu ficar basicamente tocando essa música só desse jeito por muito tempo. Então, o que eu faço? Quando eu percebo que eu vou entrar, né? E quando eu estou conectado basicamente à música, eu consigo entender as frases musicais com mais facilidade. Então, quando eu quiser criar uma macro tensão, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó, no equalizador, o grave, de 4 a 8 batidas. De 4 a 8 batidas, tá? Eu vou filtrar basicamente e eu vou aplicar um tipo de efeito para justamente criar uma tensão, um tipo de tensão. Isso é macro tensão, 4 ou 8 batidas com efeito, né? Cortando no grave, voltando com o grave depois. Micro tensão são 2 ou 1 batida, aplicando efeito. Sim, tem que ser rápido. Então, como é que ficaria macro tensões? Percebe que eu vou cortar o grave aqui por 4 ou 8 batidas e continuar na vibe do meu set. Ó, de preferência sempre nas viradas, né? Aplicar os efeitos, mas as macro e micro tensões você pode aplicar como você quiser. Ali, ó, na virada, tá vendo o kickzinho, ó? Macro tensão, pegou? Mais uma vez, ó. Tá? Foram 8 batidas agora cortadas, né? Com a volta do grave aplicando efeito. Pode variar. Pode fazer, por exemplo, de eco, né? Ou pode fazer de reverb, ó.
Não fiz na virada, fiz no meio da frase, né? Também fica legal. Ó. Variação com filtro. Oito agora, ó. Então você cria macro tensões, você fica tensionando a pessoa. Porque quando o alto-falante grande tá batendo no teu peito lá, velho, tu sente muita vibração. E quando você corta ele, você... alguma coisa aconteceu. Você volta de novo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você fica, tipo, trabalhando a pessoa ali, cara. Isso é muito massa, é muito criativo também. Então, macro tensões, 4 batidas cortadas, né? Ou filtradas aqui. Corte, filtro, corta o filtro, aplica o efeito. Tanto o eco quanto o reverb fica show de bola. Ou qualquer outro tipo de efeito. Faço isso com móveis também. Macro tensões. Agora, micro, Duca. Como é que é micro? Micro é mais rápido, né? Vamos sentir a música. Em algum momento eu vou fazer o seguinte, ó. Vou voltar para o eco aqui. Em algum momento eu vou ou em um beat, né? Ou em uma batida, ou em duas para a gente, né? Perceber como fica essa parada. Pegaram? Duas ou uma batida, você faz basicamente, né, a micro tensão. Pode, bom variar, né? Você pode variar com reverb também. Reverb não fica tão legal, né? E aí, gostaram? Macro e micro tensões? Para tu não deixar o set muito cansativo, né? Especificamente, né? Nessas músicas que nem eu falei, com a estrutura musical, ó, muito preenchida, diferente dessa aqui, né? Olha ali, ó. Zut, né? Vamos lá. Vamos fazer uma transição aqui para a gente ver como fica, né? A gente vai executar agora uma transição clássica. Qual que é a transição clássica? A transição clássica é aquela que a gente tem um corte de 4 ou 8 batidas numa virada musical para a entrada do novo grave, né? Aqui é muito fácil de entender aonde uma mixagem clássica vai entrar, né? Opa, desculpa. Aqui, né? Essa vai entrar aqui, ó. Ó. Olha só, o groove aqui. Né? Mas a gente não vai entrar aqui, a gente vai entrar um pouco mais para frente, nesse ponto aqui específico. Beleza? E o que a gente vai fazer? Qual que é o lance aqui? Transição, né? Efeitos e transições. A gente vai usar uma técnica chamada mascarar a ação, tá? A gente vai mascarando a ação. Vocês vão perceber que, tipo assim, essa música ela vai entrar bem equalizada aqui. E aos poucos que eu vou fazendo? Vou aplicando efeitos com macro e micro tensões aqui, ó. Eu vou equalizando, porque toda vez que eu quero trabalhar volumes, eu mascaro a ação. Por que, Duca, esse lance aí de mascarar a ação e volumes? Porque toda vez que você altera aqui no equalizador, tanto adicionar volume quanto remover volume, você tem uma variação nas caixas. Então, para isso se tornar menos perceptível para quem está ouvindo, né, para tudo fazer parte de uma história, eu venho aqui, ó, mascarando a ação enquanto eu faço isso aqui, ó, né? Toquei a música tocando, beleza. Faço a macro tensão aqui, já adiciono um pouco de agudo, né? E volto. Né? Mais um pouquinho, ou um pouco do médio. E volto. Eu vou trabalhando meu som. Quando eu chego vou chegar perto da virada, vocês vão perceber que eu vou cortar 4 ou 8 batidas, vou aplicar efeito,
e vou mascarar essa ação aqui, ó, do médio, para essa música sair de evidência e para essa música se tornar uma evidência no meu set. É assim que eu mascaro as ações das minhas mixagens com efeitos, para não se tornar aquela transição, né? Aquela mixagem tão crua, só com os volumes. O efeito desse jeito aqui, né? Ele serve como se fosse uma coisa assim, tu mascara tudo que tá fazendo no equalizador. Quer ver como fica? Mascarei uma ação aqui no equalizador, né? Gosto de trabalhar bastante loop. Ó, marca tensão, ó. Ó o equalizador aqui, ó. Ó o meu fader onde já tá. Consegue perceber como as transições dos efeitos, elas basicamente andam juntas? De alguma forma, você está trabalhando no equalizador, está aplicando o efeito ao mesmo tempo, está criando uma energia foda e volta com uma parada totalmente surpreendente, totalmente nova. Os efeitos te ajudam nisso. Mascarar a ação do que você está fazendo no equalizador. Vou ensinar para vocês agora uma técnica massa para ser utilizada tanto no controlador quanto em qualquer, sei lá, um RMX 1000, alguma coisa assim, quando vocês estiverem fazendo, tá? Tem uma função escondida que eu não falei para vocês, que é basicamente o Release Effects, tá? Se você olhar na estética do equipamento, no design do equipamento, ele é muito intuitivo. E quando você começa a ler, né, todas essas informações aqui, você consegue perceber algumas coisas. Que tem informações que estão livres e tem informações que estão presas num retângulo. Que porra é essa? Toda informação que está presa num retângulo, está em volta de um retângulo, ela precisa de uma segunda função para ser ativa, certo? Então, olha só que interessante aqui, ó, né? Nessa função aqui, se eu tiver a segunda função ativa, se chama Release Effects. Release, em inglês, é soltar, effects é efeito. Então, soltar efeito, que porra é essa? Sim, é uma forma basicamente de você sair dos teus efeitos, né? Através dessa função, por exemplo. Vou estar aplicando efeito aqui, né? E eu vou pressionar o Shift, ó, ativou a segunda função, e eu basicamente aperto nesse botão e solto. Meu botão parou de piscar, porque eu desliguei o efeito, mas ele desliga o efeito atuando com outro efeito em cima. Doideira, né? Vou explicar melhor. Aqui em cima, ó, no Release Effects, a gente tem as mesmas opções que a gente tem lá no RMX 1000. Tudo que está no Record Box tem nos equipamentos, velho. Tudo, tudo. Record Box, ou Tractor, Serato, tudo que você vai trabalhar, o equipamento, né, ele dá a forma física. Então, é tudo muito igual. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem três tipos, né, basicamente, de Release Effects para trabalhar. O Echo, o Vinyl Break, que é a parada de disco, né, que eu acho muito legal para criar micro tensões, na verdade, né? Você vai perceber que ele para, o som para, você volta no time. Se você errar no time, você não pega o ataque da batida. Então, a gente também tem o backspin, que é o disco para trás, né? Posso até passar para vocês aí, para finalizar essa aula, como aplicar um backspin bem legal, como efeito. O backspin por si só é um tipo de efeito, né? Você pode utilizar ele tanto para transições, quanto até para gerar um tipo de som, né? A gente tá com o disco aqui, sei lá, e coloca em cima da música também. Enfim, beleza? Pô, agora esqueci que eu ia passar para vocês, cara. Acredito.
Release Effects, Release Effects. Então tá, eu vou explicar primeiro do Vinyl Break, que é como se fosse a parada de disco, para vocês pegarem o lance como é. Conseguiram pegar? É difícil de explicar, né? Porque eu tô tocando aqui, eu tô tocando, a hora que eu sinto que, tipo assim, eu consigo parar a música em uma batida, eu venho aqui no Shift e aperto basicamente nessa função. Tá percebendo que o tempo do efeito lá tá 1/2? É difícil de pegar mesmo. Então, o que eu faço? Eu espero um momento, né? Eu aperto Shift e aplico esse Release Effects para ele causar esse Vinyl Break, esse efeito, basicamente, de disco parando, tá? Vou fazer mais uma vez, depois eu faço uma alteração com outro Release Effects para vocês verem como é. Se errar o ataque, não fica legal, né? Nossa, que eu errei já dos meus sets treinando isso. Mas quando acerta, amigo... É bem divertido, cara. Tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. O eco, ele vai gerar um eco. Então, aqui, ó, os efeitos, né? Os tempos legais para se trabalhar efeitos. Não falei sobre isso, né? Os tempos legais para trabalhar o eco. 1/2, 3/4. Eu acho que, na minha opinião, acima disso, você vai pegar frases que vão repetir por mais tempo, né? Eu acho legal, principalmente para vocal. Ah, tá no início de um break, tem um vocal legal, pega o eco, aumenta ele para o vocal ficar criando umas camadas bem legais, né? Está se aproximando do build-up, vem diminuindo o tempo do eco no timing, tem que ser, ó, aqui, ó, em cima dos cabeças de compasso, né? Vem diminuindo esse tempo aos poucos para você criar uma variação do efeito. Chegou próximo do build-up, já faz alterações com o filtro e vem basicamente aí executando a tua arte, né? Olha como fica o Release Effects do eco. Não, vamos colocar outra música, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu passar a sala musical. Se eu soltar, ó, tô pressionando, se eu soltar esse botão, ele volta basicamente para a batida, quer ver? Ó? É difícil de fazer, mas é um efeito bem legal de se trabalhar, né? Então vocês viram aí basicamente o eco. Tem um outro aqui, né, tipo de Release Effects, só pra gente ver. Cara, a gente viu Beat Effects, a gente viu Color Effects, muita coisa insana, velho. O backspin é o giro para trás, né? Que eu vou fazer aqui, ó, se eu alterar o tempo do backspin, ele tá um giro bem grande, ó. Como ficaria esse giro bem grande? Perceberam que eu segurei aqui o botãozinho do efeito por 4 batidas, justamente para o efeito atuar em 4 batidas, assim como eu configurei, né? Agora, se eu quiser, por exemplo, um tempo menor nesse Release Effects, rápido, né?
Então, são maneiras de você trabalhar esse Release Effects, tá? Só que o Release Effects ele tem uma função crucial, né? Que não é bem isso. Eu acabei de apresentar basicamente o que eles fazem. O Release Effects nada mais é do que soltar o efeito, né? Deixa eu explicar na prática, né? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos lá. Vamos pegar esse do backspin que é legal, né, cara? Aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, 4 batidas e antes, né, do nosso drop principal, 4 batidas antes, nós vamos aplicar esse efeito para desligar um efeito que eu vou aplicar aqui, ó, por exemplo, o eco, né? Ó. Errei. Não. Pegou que ele basicamente pegou esse eco, tudo que vinha sendo trabalhado ali, meio que embolou num backspin e jogou pro drop. Eu não acertei ainda, tá? Ah. Foi quase, mas talvez esse kick aqui não tenha um ataque. Mas enfim. Porra. Mas vocês pegaram, né? Última vez, prometo. E eu aproveitei para desligar o meu efeito eco, tá? Então, é uma forma de você soltar o efeito. E aí, curtiram? Duca, Oi, fala. eu acho que na minha controladora não tem essa opção. Pois eu vou até te mandar uma foto, ou talvez seja em outro lugar que eu não estou conseguindo localizar aqui. Uhum. Não, mas, cara, isso não quer dizer nada, porque, tipo, se usar, não tem problema, né? É só uma funçãozinha que, tipo, tá ali para ser usada. Eu, às vezes, uso muito pouco, assim, sabe? Mas, às vezes, é até divertido. Que nem a função do backspin, do eco ali, você criar essas micro tensões, né? Do jeito diferente. São coisas, tipo assim, que você traz pro teu repertório e vai ao longo do tempo. Então, não, pode até ser que tenha, mas pelo que eu vi você explicando, eu nunca usei. Então, eu acredito que não tenha, porque eu fuço em tudo, sabe? Ah, que legal. Massa. Então, depois eu vou até te mandar uma foto que pode ser que seja em outro lugar que eu não tô conseguindo localizar. Fechou. Eu vou até dar uma olhada no Google também. É SB2, né? O modelo do... Isso, Uhum. é. Beleza. Então tá, galera, ó, para finalizar essa aula aqui, eu prometi que eu ia entregar para vocês o backspin, né? Vou fazer isso. Qual que é o lance? Vou pegar um exemplo legal aqui. Pode ser, se tem problema. Olha, bom, o que é essa parada de backspin, né? Backspin nada mais é do que a tradução é um giro, né? Um giro para trás. Backspin, um giro para trás. E o giro, na verdade, né, é a própria música que gira. Simplesmente se eu, né, tiver uma música aqui,
pausar ela, pegar o meu jog, né? Girar para trás, estou fazendo um giro para trás, tá? Essa basicamente eu acho que a raiz, né, do backspin, o giro para trás. Só que se eu ficar girando para trás muito tempo, ó, o que vai acontecer? A minha música vai acabar, né? Ou se eu girar demais, minha música vai acabar. Então, o que eu faço aqui? Eu posso, né, de certa forma, construir um loop aqui, né? E agora, se eu aplicar esse giro para trás, ó, ele não vai a lugar algum. Opa, backspin já começou a tomar forma, né? Antes, uma parada que eu girava para trás acabaria, agora, através de um loop, não, tá? Mas isso é um exemplo só para vocês pegarem a base do backspin. Só que se eu girar para trás, percebe que em breve o disco para e o efeito basicamente acaba, né? Eu acho que ele fica um pouco sem graça. Até aí tudo bem. O que a gente faz para melhorar? Aplica efeito. A gente não tem uma energia, trabalha outra. Então vem aqui de eco, né? Para fazer o quê? A repetição do som. O eco nada mais é do que ele pega o som, né? Que é gerado e fica repetindo. Então, se eu vier aqui um eco 1/2, por exemplo, que é um tempo bem legal, aplicar aqui, der o play, girar o meu disco, eu vou ter um efeito contínuo, beleza? Mas conseguem perceber que chega um certo momento que depois de eu tanto girar, ele volta no mesmo lugar, com um eco basicamente aplicado, né? Ó. Então, para isso, para você usar o backspin, você tem que descartar essa música aqui. Você não tem como voltar, a não ser que você tenha um hotkey, alguma coisa assim. Mas não vem o caso. Então, você tem que descartar. Então, toda a transição de backspin que a gente executar, você basicamente vai estar descartando uma música. Então, ao invés de você deixar o fader aqui em cima, né? Por exemplo, ó, você abaixa o fader de volume e deixa o efeito agindo. Dessa forma, você tem um backspin. Beleza? Agora, você pode fazer variações com esse backspin, ou equalizando ele, por exemplo, né? Ou filtrando ele. Então, de certa forma, você consegue, né, trabalhar variações aqui. Começa de um jeito e termina de um outro. Então, essa é uma variação bem legal para se trabalhar. E como é que fica, né, nas transições? Lembra que eu falei que essa música aqui, se ela sair de backspin, ela vai ser descartada? E como é que você vai entrar em outra música? As mixagens de backspin que eu faço, eu entro aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Num break, onde a gente tem momentos de tensão. Você pode até, né, avançar um pouco mais, às vezes pegar momentos assim, ó, muito de suspense, né? Pegar esses momentos para sair de backspin aqui, ó, exemplo, né? E entrar, por exemplo, né, num break, ou num vocal, numa coisa que traz suspense, tá? Vamos fazer esse lance aí pra gente ver. Vamos perceber que a minha transição aqui vai basicamente sair dessa música, entrar com essa, e quando essa aqui estiver bem posicionada num break, que eu perceber, eu simplesmente vou descartar essa música saindo de backspin. Esse backspin que a gente acabou de ver.
Poderia ter girado o disco, né? Mais vezes, não ficou tão bacana assim. Vou fazer de novo, rapidinho. Mas pegaram amanhã, né? Vamos lá. E aí, pegaram? Da hora a aula de hoje, hein? Alguma dúvida aí, pra galera que tá online? Posso estar ajudando. Qualquer coisa a gente pode encerrar essa aula por hoje, né? Um em silêncio aí. E aí, irmão, beleza? Aproveitar que tu abriu aí. Ô, massa, velho. Fica à vontade, é só nós aqui. Tranquilo. Efeitos assim de fechamento também, tu não sei se tu já passou alguma aula, algo assim, ou tu tem alguma dica. Fechamento de set? Meu, que massa. Claro que tem. Olha só. Tem um lance de desafio Groover no nosso treinamento. Muito massa. Eu sugiro vocês alcançarem essa parada aí. Ó. Eu vou acompanhar, comecei hoje, né? É? Vou acompanhar e vou tentar fazer. Eu comecei hoje o curso aí. Não, que massa. Tem essa plaquinha aqui que vocês podem ganhar. Só que para ganhar essa plaquinha aqui, você tem que gravar 25 sets. Depois eu mostro ela. Mas nos primeiros desafios tem. É você finalizar o set, né? De 3 maneiras diferentes, tá? Uma delas é backspin. Por exemplo, nessa música mesmo aqui, né? Olha. O que eu não faria, né? Aqui fica bem claro, né? Para a direita a gente só tem um kick, para a esquerda a gente tem um groove principal. Eu não acabaria o meu set aqui, ó. Isso tá tudo bem, se faz isso, tá tudo bem. Mas eu não faria isso, tá? Eu aproveitaria, tipo assim, outros momentos, como por exemplo essa virada, né? Para justamente aplicar um efeito, para mascarar um tipo de ação, que eu vou pausar a música, né? Para basicamente finalizar o meu set. Então, como é que o exemplo mais simples possível? Você aplicar o efeito e pausar a música em cima da primeira batida de uma nova frase musical, por exemplo. O mais simples possível, né? Legal, né? Você vem no grupo principal ali, pá, né? A gente não pegou muito contexto da música. Vamos pegar o reverb aqui, por exemplo. O reverb é a mesma coisa, vai ficar a caldinha dele, quer ver? Reverb 50%, ó. É uma forma muito simples, tá? Outra forma legal que eu acho bacana de trabalhar é o wide. O wide é uma alteração de tempo que a gente tem na música. Na verdade, ele não altera o tempo, ele altera o pitch da música, ou seja, a gente vai trabalhar tom e não alterar o tempo como a gente altera agora, né? Por exemplo, consegue perceber ele na tela do meu... Ah, vocês não estão conseguindo ver, né? O tempo ali. Mas, enfim, Eu acho para que não você... tem uma barra ali em cima. É? Acho que não, porque tem uma barra ali em cima no centro da tela.
Ah, não acredito que ficou ali essa porra. Ficou. Mas mesmo assim, o tempo vocês não vão conseguir ver aí, tá um pouco abaixo. Não tem problema. Quando você faz uma alteração de tempo aqui para wide, significa que você vai tocar essa música tanto no zero quanto no 100. Ou seja, tu vai tocar essa música tanto pausando, olha só. Muito clássico, né? Isso é o wide. Ele faz a alteração basicamente do tempo da música, do pitch da música, que é zero, ó. A música basicamente nem toca. Então eu posso ir de zero. Exemplo, tá? Você pode ir de zero tanto para 100. Pode acelerar ou descer. E qual que é o lance? Aqui você não pode ter alteração nenhuma de BPM, por exemplo, se essa música aqui é 126 BPM, você precisa deixar ela em 126. Caso contrário, né, vai acontecer o quê? Quando você quiser fazer essa alteração, basicamente, né, aqui ó, vai soar estranho. Quer ver, ó? Percebe que o eixo vai tocar aqui, ó, 128, tá? Essa música é 126 BPM. Só para vocês entenderem o fundamento do wide. Ó, 128, né? Eu vou alterar agora para wide, ó. Imagina na minha apresentação alterar para wide e ela ir para 160 BPM. Nada a ver, né? Vai acabar com tudo. Porra, que merda eu tô fazendo. Então você precisa fazer o quê? O ajuste do BPM antes dessa música. Para ela ficar, ó, tá 128, né? A gente precisa deixar ela 126 primeiro. Tá zerado aqui, ó. Beleza? Agora a gente pode acabar nosso set, ó. Alterar para wide e vai, ó. Mas é claro, né? Não deixe esse som basicamente só cru. O que eu faria? Efeitos, né? Tanto o filtro quanto o reverb pode te ajudar aqui, ó. Baixado um pouco antes. Mas é uma forma de você, né, sair do seu set. A outra forma é você basicamente saindo com backspin. A primeira forma que eu ensinei foi aplicando o efeito, deixando o efeito soar, né? Tu pode pausar a música ou baixar o fader de volume. A segunda forma foi wide, pausando a música lentamente ao mesmo tempo, fazendo variações também com um efeito. E esse aqui é um jeito, né, de você finalizar o set com backspin. Um tapa, né? Deixa o som acabar. Acho que fica legal. Sei lá, inventei uma variação. Você pode mesclar isso. Curtiu? Show de bola, irmão. Muito bom. Tem vezes que, tipo, ou eu faço wide, ou eu faço backspin, ou basicamente trabalho essa questão dos efeitos. Uma dessas formas eu acho que vai funcionar bastante. Outra forma, tipo, tão elaborada assim, eu não cheguei para pensar. Né? Eu acho que é melhor do que simplesmente a gente parar a música com um kick. Né? Aplica o efeito ali, sobe o efeito lá em cima, pausa a música, dá um lance muito doido, né? Quando tipo, o DJ para a música, assim, parece que o corpo vai abaixando, né? Tem aquela outra forma também, acho que daí você vai ter que mexer nas configurações aí do teu Record Box. Até deixa eu ver se aparece aqui na tela. Quando eu tinha a minha, eu conseguia fazer. Uhum.
que é aquela forma do break release, como se fosse o start-stop. Que aí tu aperta ali, tu pode ir reduzindo o pitch ali dela, na régua, né? E aí tu vai apertar play, pause ali, e ela vai parando devagarinho, como se fosse um toca-disco mesmo, né? O pessoal também Ah, faz dessa forma. massa, massa. Viu como, tipo, outros equipamentos oferecem outros recursos, né, para a gente estar utilizando? Infelizmente, a gente não consegue ter um CDJ em casa, mas seria massa, né, treinar num equipamento padrão clube. Seria muito louco. Não, mas se eu não me engano, o da DJ400 tu consegue fazer também. Eu acho que eu fazia, eu tenho quase certeza que eu fazia na minha, tá? Só que tem que mexer nas configurações dela daí. Aham. Daí tu vai na configuração de controlador e lá tem a opção pra tu arrastar pro lado daí, como se fosse na XDJ também, ou na configuração do CDJ daí. Ah, peguei. Ah, pode crer, dentro das configurações de mixer, né? Isso aí. Ah, massa. Depois dá uma olhadinha e tu vai ver. Fechou.